Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um prazer grande estar aqui, né? Fiquei surpreso com o convite, né? Porque é difícil sair da congregação lá, né? A paz do Senhor, pastor Délio, pastores, pastor Milton da Délio, aleluia, glória a Deus. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade, primeiramente a Deus, né? Trago um abraço aí do pastor Messias para toda a igreja. Os irmãos podem abrir a Bíblia aí em Atos, seu capítulo 9. Os irmãos já viram aí que está comigo a minha esposa, Edneia, o meu filho Cauã, né? O meu outro filho está morando na Serra, fazendo faculdade. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos rompendo as barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Atos capítulo 9, o seu verso 32. Aleluia. Eu vou ler até o 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, né? Jesus Cristo te cura. Aleluia. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Foi nos dado um tema aqui, né? Que está no seu verso 34, Jesus Cristo te dá saúde. Quando nós falamos em saúde, cura, nós sempre lembramos de Jesus Cristo, né? Ele é um exemplo para todos nós, mas quando Jesus ele partiu deste mundo, ele deixou discípulos. Discípulos esses que andaram junto com ele, que presenciaram todas as ações que Cristo fez, aleluia, todas as curas, todas as libertações. Nós estamos falando hoje de um discípulo chamado Pedro. Nós já conhecemos, né, a história de Pedro, mas nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque quem era Pedro? Né? Pedro era um homem que andava ao lado do Senhor, presenciava as coisas, as curas, a qual Jesus fazia. E Pedro era, né, vamos dizer assim, o braço direito, um dos braços direitos de Jesus. Só que se nós formos olhar para Pedro, Pedro foi aquele a qual Jesus falou com ele: Pedro, você vai me negar. E Pedro falou assim: não, Senhor, não vou te negar não, vai sim. E ali Pedro negou. Pedro foi aquele que, quando Jesus foi morto, ele voltou a pescar de novo. E Pedro era um homem que andava do lado de Jesus. Pedro era um homem que via todas as maravilhas feitas por Jesus. Mas Pedro voltou. Pedro ele veio se converter depois que Jesus ressuscitou. E chegou para ele ali, Pedro pescando, chamou Pedro de novo. E ali fez a pergunta a Pedro, né? E Pedro, ele verdadeiramente ele aceita Jesus ali naquele momento, onde Jesus pergunta a ele 3 vezes para apacentar as ovelhas. E ali Pedro viu que verdadeiramente quem era Jesus.
E nós vamos ver aqui, no decorrer da história de Pedro, no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, ali no seu capítulo 2, na descida do Espírito Santo, porque Jesus falou aos discípulos para esperar em Jerusalém, até que do alto venha, né, o Espírito Santo de Deus, para que venha encher todos eles. E em Atos, no seu capítulo 2, isso acontece. O Espírito Santo de Deus vem e enche toda a casa. Todos aqueles que estão ali são cheios do Espírito Santo. Nós vamos falar da ação do Espírito Santo, por quê? Porque todas as coisas, todas as maravilhas, não de Cristo, mas a partir do homem, é feita através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque do homem mesmo não tem nada. Quando nós lemos aqui em Atos 9, o seu versículo 34, Pedro vai dizer assim: Jesus Cristo te dá saúde. Pedro não fala assim, eu vou te dar saúde. Verdade. Porque o homem não tem autoridade. O homem só tem autoridade é no nome de Jesus Cristo. É o único nome que tem poder para curar, para salvar, para libertar. É o nome de Jesus. Nós somos usados por Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus desce ali, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que voltou, foi dar uma voltinha, saiu e voltou para o mar, é outro Pedro que na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. E nós vamos ver aqui uma ação de Pedro, onde Pedro vai ali, o texto vai nos dizer, né, que aconteceu que passando Pedro por toda parte. Então a palavra ela vai nos informar que Pedro ele estava de cidade em cidade, pregando, olhando as igrejas, porque já havia igrejas. Por que já havia igreja? Porque o texto vai nos dizer ainda, veio também aos santos que havia em Lida. Quem são os santos? O santo é a igreja do Senhor, os santos somos nós que somos separados. Então naquela época já existia a igreja, já existiam os santos do Senhor. Então Pedro, ele estava fazendo o papel de evangelizar, de buscar, né, de ver o que estava acontecendo nas igrejas. E ali Pedro encontra um homem, né, chamado Enéas, paralítico, né, de cama ali há 8 anos, deitado numa cama. Quando a Bíblia fala cama, não é essa cama que a gente descansa nesse dia de hoje, não. Era um chão duro, não sei se tinha um cobertor ou alguma coisa de palha. Essa era a cama. E Pedro ali chega, né? Nós vamos ver Pedro falando a Enéas, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Nós vamos ver aqui o poder que tem a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui o poder que tem o nome de Jesus Cristo. Por que falo isso? Porque Pedro, quando Pedro andava com Jesus, Pedro presenciou várias, né, ações de Jesus Cristo. E uma delas foi com a própria sogra de Pedro. Ali em Mateus, no seu capítulo 8, verso 15, a sogra de Pedro estava ali enferma, febril, né? E Jesus foi ali fazer uma visitinha. Só que é interessante que Jesus, no seu verso 15, Jesus chega e toca, pega na mão da sogra de Pedro. Simplesmente pega. E não fala nada, só pega. A sogra de Pedro, ela na hora ela é curada.
E que me chama a atenção, que ela foi curada, ela não ficou parada. A palavra de Deus fala que ela se levantou e logo foi pegar os seus fazeres, né? Já foi trabalhar. E é assim que Deus faz na vida da gente. Quando Deus, Ele toca na nossa vida, Ele toca com um objetivo. Não é para que nós venhamos ficar parados na obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela não para. No momento em que Deus me tocou a cada um aqui, é para arregaçar a manga e trabalhar na obra do Senhor. Verdade, verdade. Às vezes uma palavra pequena, às vezes insignificante para alguns, mas se nós lermos ou analisarmos bem, quando Jesus toca, ela poderia, né? Estou curada, estou sarada, mas não, automaticamente se levanta e vai, né, servi-los. E é assim que nós temos que fazer na obra do Senhor. Nós temos que servir, trabalhar, porque um dia nós fomos tocados por Jesus. Glória e aqui nós estamos. Jesus, Ele não quer ver ninguém parado, assim como Pedro estava fazendo também, porque Pedro foi tocado. Lá atrás, Pedro foi tocado. Quando muitas das vezes nós achamos que nós estamos na igreja, somos crentes, muitos estão na igreja só cumprindo tabela. Verdade. Falo isso por Pedro, porque quando Pedro andava com Jesus, só cumpria tabela. Porque Pedro voltou atrás. E muitos aqui voltam atrás. Muitos ainda têm que se converter a Jesus Cristo. Verdade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Pedro deixou claro, né, aqui, que aquilo que estava acontecendo, que ia acontecer, era feito por Jesus Cristo, não pela mão humana, porque nós não temos poder. Tudo é por Jesus Cristo. Ele apontou para aquele que tem o poder da vida e da morte. Porque quando Pedro vai ali e fala, né, seja curado, ou Jesus te dá saúde, ele fala em nome de Jesus, o Jesus que tem poder para dar vida, para tirar vida, Jesus que tem poder para curar, Jesus que tem poder para libertar. Hoje nós estamos, né, culto de libertação, não é isso? A igreja era para estar lotada, né? Eu não sou das antigas, tá? Eu e minha esposa ali, nós nos convertemos juntos, aproximadamente 11 anos. 11 anos. Eu ouço falar muito da Igreja Assembleia de Deus, nos tempos para trás, pastores aqui sabem disso, irmãs mais antigas da igreja, que é que no culto de libertação, a igreja enchia, as pessoas vinham buscar. Hoje é difícil. Hoje as pessoas só buscam, sabe como? Se Jesus vier aqui tocar. Porque no seu versículo 35 vai dizer assim: e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Porque as pessoas só se convertem hoje se algo acontecer. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Hoje nós estamos vivendo num tempo difícil, onde a palavra de Deus não está sendo propagada mais de acordo com o Evangelho do Senhor. Hoje as pessoas estão querendo só encher o ego das pessoas, movimentar a igreja, mas eu louvo o Senhor por cada um que aqui está, né? Foi o irmão Rony que falou, nós estamos aqui em poucos, mas o objetivo aqui é Jesus Cristo, não é o homem, não sou eu que estou trazendo a palavra, não são os pastores que estão, mas sim o objetivo, né, é adorar, exaltar o nome daquele que tem todo o poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dos milagres, né, que aconteceu, independente
da fé. Nós vamos ver aqui que o homem estava deitado. Pedro não perguntou se ele tinha fé para ser curado. Claro que a fé faz parte. Não estou falando que não tem que ter fé, pelo amor de Deus, hein? Mas o próprio Jesus, quando curava também, Jesus, ele falava assim, ó, levanta daí, pega a sua cama, joga nas costas e anda, vai embora. O homem, né? Aquele, era o cego que estava ali perto do tanque ali. Cego não, é o cego, né? Ele não sabia quem era Jesus, não é? Jesus chegou perto, ele quer ser curado. Ah, Senhor, estou esperando alguém que me leve até naquele tanque ali. O objetivo dele era o quê? Que o anjo descesse, balançasse a água e fosse curado. Essa era a fé dele, lá. Mas ele não conhecia Jesus. Mas Jesus quer ser curado? Quero. Só que eu quero. Pedro faz a mesma coisa. Pedro não pergunta nada. Pedro só na autoridade. Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a autoridade que Deus nos dá, o irmão que não tem fé, aquilo que eu tenho, eu posso transmitir para ele. Porque no momento em que esse homem foi curado, aquilo que não tinha, ele passou a ter. Através da cura, através do nome de Jesus. E não somente ele. Olha só, hein? Aconteceu, independente da fé, né, da pessoa que estava doente. Não houve oração. Aqui eu não li o texto todo, mas o texto vai nos informar, né, da Dorca, né? A mulher ali também, a discípula do Senhor, mulher de Deus, que veio a falecer. Aqui nós vamos ter duas situações de cura. Nós falamos uma através, né, do nome de Jesus, da ação, da autoridade no nome de Jesus, e nós vamos ver a outra, que é através da oração. E quando foram buscar Pedro ali, né, para ver a mulher que já estava morta, eles já tinham lavado ela, dando banho, botaram no segundo andar, né? Talvez era um terraço que hoje nós temos, mas seria um lugar ali reservado, né? Talvez seria uma igreja, nós não sabemos, a igreja, a Bíblia não afirma, mas era um lugar onde foi colocado o corpo ali de Dorca. E ali Pedro chega, tira todo mundo, manda que todo mundo saia, dobra seu joelho e começa a clamar ao Senhor. Coisa que não está acontecendo nos dias de hoje. Hoje nós dobramos nossos joelhos, nós só pedimos para nós mesmos. Pedimos, agradecemos poucos, porque todo dia nós dormimos, nós acordamos, nós respiramos o ar que Ele nos fornece e nós não agradecemos. E aqui nós aprendemos com Pedro, que ele dobra seu joelho e ora ao Senhor. E o Senhor mais uma vez responde: por que isso? Isso é para mostrar que a oração ela tem poder também. É para mostrar que o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus tem poder. É mostrar que o Espírito Santo que agia lá no passado, ele age hoje, vai agir eternamente, até nós sermos levados ao céu. E o que nós estamos fazendo? Estamos buscando a presença de Deus? Estamos orando? Estamos invocando o nome de Jesus Cristo? Nesses últimos tempos nós estamos vendo tantas pessoas enfermas. Lá na congregação mesmo do Guaxindiba tem muitas irmãs idosas, senhoras, tem muitas crianças que estão enfermos. Aqui é a mesma coisa, nas outras congregações, mesmas coisas, na cidade, no estado, no mundo. O que nós estamos fazendo? O pastor deu o testemunho dele aqui. A oração ela tem muito seu efeito.
a oração do justo. Querendo ou não, a gente às vezes fala, mas eu vou orar. Minha oração, ela tem seu efeito. Imagina a igreja toda orando. Verdade, Se a oração de um justo, imagina a igreja. Porque quando Pedro foi orar, ele poderia chamar todo mundo, vamos orar aqui, mas não. Mandou que todo mundo descesse, saísse e orou sozinho. Mas hoje nós temos o poder na mão, o poder da oração, comunhão, união. É isso que Deus quer da tua igreja. Mas nós não estamos falando aqui da cura física. E existe outro tipo de cura, não somente a física. Existe a cura espiritual, a cura da alma. Nós temos que ver, o milagre. O milagre, que resultou numa cura maior. O que aconteceu aqui nesse milagre aqui, o que foi maior nesse milagre aqui, voltando para o Enéas, não foi somente a cura de Enéas, mas sim a cura espiritual de toda a cidade e a cidade vizinha. Porque todos passaram a crer naquilo que Pedro fez em nome de Jesus Cristo. Porque se hoje a igreja evangélica, a primeira igreja evangélica, a Assembleia de Deus, dobrar seu joelho, buscar o Senhor e buscar, orar, buscar a cura, e Deus começar a trabalhar, porque Deus trabalha ainda. É o homem que está fazendo as coisas erradas. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Por que hoje nós não vemos cura mais? Milagres. Alguém está fazendo alguma coisa errada. Eu te garanto que não é Jesus Cristo. Alguém está errado na história. Por que os homens, os apóstolos, os discípulos de Jesus curavam? Por que hoje existe? Nós somos descendência desse povo. Nós estamos dando continuidade àquilo que eles estavam fazendo. Por que hoje não tem? Nós estamos inseridos na história aqui. Isso aqui nós estamos dentro da Bíblia. Porque nós vamos morrer e nós vamos para a glória, para as mansões celestiais. Ou não está escrito aqui? Então nós estamos inseridos aqui nessa história. Nós estamos aqui. Então que papel nós estamos fazendo? E o negócio é sério. O negócio é sério demais. Muito sério. Hoje nós estamos vivendo no tempo da tecnologia. Hoje ninguém quer saber mais disso aqui. Ontem eu fui ali para Colatina com um cliente, um amigo meu da Batista, Eduardo Amorim, e a gente estava falando de Bíblia, Deus, como é bom a gente sentar perto de outro crente e começar a falar de Deus. Não há coisa melhor. O clima fica mais leve, o assunto é um assunto bom. Verdade. E ali nós estávamos falando como que a palavra de Deus ela se renova todo momento. Glória a Deus. Como que a palavra de Deus ela é viva. É uma palavra que confronta. É uma palavra que tudo que você procurar, tudo que você quer está aqui dentro. Hoje nós estamos falando de cura, saúde. Por que ninguém busca ao Senhor? Por que ninguém busca a palavra de Deus? Deus deixou os médicos aqui na terra sim para curar, não para salvar, pelo amor de Deus, para curar. Mas quando o médico desengana, a solução é isso aqui, ó. Oh, glória! O remédio está aqui, ó. Esse é o remédio. Você quer um chazinho? Está aqui, ó. Não é chá de polvo não, mas às vezes é amargo também, tá? Não é só aquele chá docinho não. Aleluia. Eu
Eu vou falar de uma cura, a cura espiritual. Vou dar um pequeno testemunho aqui da minha própria vida. Como que eu fui curado. Eu e minha esposa, mas eu vou falar de mim. Ela fala dela um dia aí. Eu, como eu disse, eu sou convertido ao Senhor tem 11 anos. Passava em frente da igreja Assembleia de Deus, olhava aquelas mulheres pulando, sapateando. Me perdoem, irmãs. Eu falava, aquilo é demônio puro. Falava. E sempre me convidavam para ir para a igreja Assembleia de Deus. Sempre me convidavam, sempre. Moro lá no Limão, nunca tinha ido naquela igreja. Eu acho que eu nunca tinha colocado os pés naquela igreja. E tinha um irmão lá, Clésio, ele sempre me convidava, meu amigo de infância, lá do São Camilo. Wesley, faz uma visitinha. Não, pode deixar, um dia eu vou. Faz uma visitinha. Não, pode deixar, um dia eu vou. Eu era acostumado a ir na Maranata com a minha irmã e na Presbiteriana. Fui sozinho, ia na escola bíblica dominical quando eu era guri, 13, 14 anos. Ia na Presbiteriana. Comecei na igreja católica por causa daquela senhora lá. Para poder casar, tinha que se batizar. Me batizei na igreja católica. Mas nunca me senti bem dentro da igreja católica. Porque, nem querendo ou não, mas eu vi os crentes andam com a Bíblia na mão. Eu não gosto de chegar dentro da igreja católica, cadê a Bíblia, hein? E ficava. Tá, vamos acelerar. E nisso, o Wesley, igreja evangélica, jamais. Senhor, eu só levanto a mão no dia que o Senhor falar comigo. Eu falei isso com Deus, sem ser crente, né? Sem conhecer Jesus no profundo, mas porque quando eu ia visitar a igreja, eu nunca gostei de, na hora da saída, você está preparado para aceitar Jesus? Fala isso comigo, não, nunca mais eu botava o pé lá. Não aborde ninguém assim, jamais. É o Espírito Santo que vai convencer, não é o homem não. Aleluia! Eu e a minha digníssima ali, nós compramos um terreno lá em Marechal Floriano. Eu saía toda sexta-feira à noite, eu saía daqui para ir lá mexer no terreno. E do ladinho, dentro do terreno, existe, até hoje, uma igrejinha de roça, Assembleia de Deus. Oh, glória! E estou eu lá, sexta-feira à noite, amanhecia sábado, dava sábado à noite, nossa, não tem nada para fazer. Eu acho que eu vou dar um pulo na igreja. Bermudão, chinelão, fui para a igreja, sentadão lá no último banco. Eu sozinho, minha mulher não, eu ia sozinho. E começava. E comecei a gostar daquele negócio, rapaz. Olha só o que Deus faz, hein? A igreja do lado da minha casa. Ah, não é que vai aceitar não? Vou te levar para um lugar bem longe, onde você vai. E nisso comecei, todo sábado. Aí, o que aconteceu? Eu já não ia com o intuito mais daquela alegria de ir para a rua. Claro que tinha, mas o intuito era ir para a igreja. Olha o que é uma cura da parte do Senhor, falando de cura espiritual, tá? Porque nós ouvimos falar muito cura física. Porque a cura física, ela nos leva à morte de novamente. Porque todos nós vamos morrer. Essa carne vai padecer. Mas a cura espiritual, ela é eterna. Passou passou meses, né? Porque lá também tem 11 anos praticamente. E comecei a usar calça. Não tinha aceitado Jesus ainda não. A mudança veio e tá. Um certo dia, indo com meu primo daqui para lá, eu conversando com ele, não sei que tipo de conversa foi, ele estava conversando, Falei, vamos na igreja hoje? Chegamos lá, vamos. Pastor Roberto foi pregar. Eu não sabia, era o segundo dirigente da igreja. Sentamos eu e meu primo, acho que no meio, a igreja pequenininha de roça. E olha aquilo que eu tinha falado, né? Eu só levanto minha mão se Jesus falar comigo. Isso eu sempre falava com todo mundo. Não levanto minha mão. Quer aceitar Jesus? Nunca levantei a mão. Mas Jesus usou aquele homem aquele dia. Aquilo que eu estava falando com meu primo dentro do carro.
Deus usou aquele homem e todas as palavras que eu falei, ele falou assim, ó, Deus manda te dizer isso. Eu não sou de chorar, mas o olho esquentou, entendeu? Eu não consigo chorar, eu queria chorar, eu queria me derramar. Eu olhei para o Senhor assim e falei, Senhor, não tem jeito não. Se eu não levantar a mão hoje, eu não levanto nunca mais. Então eu fiz um propósito com Deus. Se Deus não, só levantava a mão se Deus falasse comigo. Eu levantei a mão. E até hoje eu estou na presença do Senhor. Eu falo por quê? Porque essa é a maior cura que existe. É a cura espiritual. Porque a enfermidade todos nós vamos passar. Não tem, o irmão Rony já passou, pastor Débio, vários irmãos aqui passaram por enfermidades e aqui estão, louvado seja o nome do Senhor, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Por isso que esses irmãos estão aqui, porque o nosso Deus, ele é vivo ainda, ele não morreu e não há de morrer. A palavra, ela é fiel, mas essas carcaças um dia vão partir, mas a cura espiritual está sobre cada um. E eu falo com maior amor, que se Deus me desse a oportunidade de voltar atrás, eu aceitaria Ele muito antes. Eu também. Muito antes. Quando eu vejo um irmão se afastando da presença do Senhor, eu fico triste. Quando eu falei que Pedro, ele retrocedeu, porque Pedro achava que era crente do lado de Jesus. Jesus saiu, Pedro voltou, hein? Não volta não, continue na caminhada, continue na presença, porque Pedro só, serviu Jesus verdadeiramente quando Jesus voltou ali e pegou ele pela mão de novo, porque Deus, ele é Deus de oportunidade. Ele dá oportunidade a cada um. Ele me deu oportunidade, deu oportunidade a cada um de vocês aqui. E no dia que alguém fizer um apelo, aquele que não aceitou Jesus ainda, que vem aceitar, levante sua mão, corra para os braços de Jesus, porque não tem lugar melhor não. Hoje eu não me vejo sem estar na presença do Senhor. Tenho meus erros, tenho minhas falhas, todos nós somos falhos. Mas todos os dias nós tentamos nos endireitar diante da presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela igreja Assembleia de Deus em Aracruz, todas as congregações, nós somos uma família unida no Senhor, e que Deus venha abençoar a cada um, cada pastor, cada congregação, cada pastores aqui, e que Deus venha fortalecer a cada um em nome de Jesus Cristo, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pastor Milton Gadelli.